E Auditar entrevistou o ministro, que falou sobre assuntos importantes como plano de carreira, projetos para o futuro e muito mais. Confira. Principais projetos políticos. Nós iniciamos um movimento que parecia que não teria condições de crescer, parecia que não tinha condições de ter uma estrutura maior quando iniciamos, e conseguimos reduzir de 12 tributos que se cobravam dos pequenos empresários para que se pagasse um só tributo, que facilitou muito a vida da pequena empresa no Brasil. Talvez esse trabalho tenha sido o mais relevante que eu fiz na minha vida pública, e tantos outros que eu poderia citar, como a Lei do Crédito Educativo, que eu fui autor lá no Estado e que fortaleci depois aqui quando deputado federal. Mas essa lei do Simples foi importante porque nós começamos com 600 mil empresas, hoje nós temos 7 milhões de empresas no Simples, e o objetivo principal foi beneficiar o trabalhador que não tinha carteira do trabalho assinada, e como consequência ele ficava marginal, ele não era um cidadão, porque quando você não tem a carteira do trabalho assinado, não tem a contribuição para a Previdência, você fica marginal na sociedade. Então, isso dá dignidade, o emprego para o cidadão. E nós conseguimos, se nós colocarmos os 7 milhões de empresários que estão no Simples hoje, 13 empregados por pequenas empresas, no mínimo 20 milhões, 21 milhões de trabalhadores passaram a ter uma condição de contribuir para a Previdência, ter uma aposentadoria. E isto eu acho que foi o trabalho mais importante. Importância do auditor federal. A questão da auditoria no Brasil, e nós temos aqui a representação da Auditar, que através do presidente Dodge tem feito um trabalho muito importante no sentido de agregar a todos os auditores para que possamos ter o fortalecimento da classe. Ela tem uma representação no sentido de dar qualidade maior para as nossas auditorias. E falar em qualidade, eu acho que o grande caminho do Tribunal de Contas da União, além de nós vermos a questão da conformidade, ou seja, se ver se está legal ou não está legal, se está sendo cumprida a lei, nós também trabalharmos cada vez mais em cima da qualidade e, desta forma, ver a eficiência do Estado brasileiro para que o Estado seja mais efetivo, tenha mais eficácia. Foco da nova gestão. Nós vamos continuar mantendo as metas, mas em relação às metas, nós vamos focar mais a questão da qualidade. A quantidade é importante, mas o cidadão cada vez mais reclama a falta de eficiência do Estado em alguns setores que são vitais, como educação, como saúde. Então a questão da qualidade é importante para que a gente possa orientar o Brasil no sentido de que precisamos ter um desenvolvimento no país descentralizado, ter um desenvolvimento em que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida para todos e que a educação seja melhor, que nós possamos ter uma saúde mais digna. Então, por que não direcionar as nossas auditorias para serem aprofundadas, para ver a questão da qualidade e que isto possa refletir numa melhoria do governo federal trabalhando em setores que são vitais. Portanto, como eu disse, saúde, educação, mas o desenvolvimento como um todo do país. Quando a gente analisar uma obra, nós temos que ver o que aconteceu na obra como um todo, mas saber as causas da fraude, as causas dos desvios, as causas que ocasionaram que houvesse atraso, da falta de planejamento, o porquê do sobrepreço, ou seja, o órgão está preparado, que é responsável por isso, para evitar que isso continue acontecendo. Porque senão vai ficar sempre uma história da gente enxugar gelo, ou seja, você penaliza, mas não se resolve o que aconteceu lá na base da decisão e, portanto, continuará acontecendo a penalização por parte do tribunal e continuará se repetindo o erro. Então, o que eu quero é que o tribunal se aprofunde mais e mostre para o executivo para que ele possa fazer a prevenção, para que não haja uma obra superfaturada, que o Estado se aprimore, que ele
consiga fazer um planejamento e o tribunal possa fazer de forma preventiva para evitar a perda dos recursos. Modernização dos trabalhos no TCU. Isso é uma questão de evolução natural que a sociedade passou a ter, até pela questão da informática, dos avanços na área da tecnologia. Então, o tribunal está avançando, claro, de forma moderada, porque em muitos momentos não tem como substituir a interação, a relação de conversa entre as pessoas, que continua sendo, através do diálogo, a melhor forma de nós evoluirmos. Mas, em determinados momentos, nós temos, por exemplo, no nosso Instituto Cervedeiro Correia, feito vários cursos através da tecnologia, através da informação, ou seja, nós ministramos o curso 80%, 90% e depois fizemos uma finalização com a presença para que os nossos técnicos possam evoluir. Na gestão atual foram feito o treinamento em torno de 1.200 para 1.200 técnicos nossos, auditores especializados em vários setores, para que eles pudessem evoluir. E eu acho que a questão do teletrabalho é uma questão que nós estamos evoluindo passo a passo, mas não vamos deixar de ter o contato permanente, mas com autonomia e liberdade que é necessário para que a criatividade aflore. Nós estamos trabalhando para fortalecer os nossos auditores com um plano de carreira para os nossos funcionários de forma geral, para os nossos técnicos, que haja a possibilidade de eles terem um salário com dignidade. E nesse sentido também eu gostaria de salientar que estamos estudando uma forma de que o funcionário que entre no tribunal, o auditor, o técnico, possa pensar de que ele tenha condições de ascender a cargos, que ele seja treinado desde o início para que ele possa aspirar um dia a chegar a um posto maior. E nesse sentido nós estamos trabalhando com a nossa equipe para criar esta evolução e desta forma dar uma condição de que aquele que um dia quiser ser gestor seja treinado para isso. Aquele que quer se dedicar mais a auditorias e se especializar numa área como educação ou como área de TI, de tecnologia, ele possa avançar nesse sentido. Então, eu acho que o plano de carreira ele é fundamental para que isso aconteça, mas também criar um plano de ascensão dentro do próprio tribunal. A Auditar deseja uma gestão próspera ao ministro João Augusto Nardes. O nosso programa fica por aqui. Até a próxima edição.